Os dias que se seguiram à missão na Vila Cruzeiro foram mais pesados do que qualquer outra operação que Gustavo já havia enfrentado. Ele e sua equipe haviam cumprido o objetivo, mas algo estava diferente. A sensação de que a escuridão nunca o abandonaria estava cada vez mais presente. O rádio silencioso e os olhos vazios de seus homens eram evidências de que aquele lugar não era apenas uma favela dominada por traficantes. Ali, algo mais terrível estava em jogo. Algo que os agentes não conseguiam entender, mas sentiam profundamente. Gustavo tentou desviar os pensamentos para sua rotina, mas os pesadelos o perseguiam, e cada noite era mais intensa. Ele acordava no meio da madrugada, suando frio, com os ecos dos tiros ainda ressoando em sua mente. A presença das sombras não se limitava mais à Vila Cruzeiro. Elas haviam seguido até a sua casa, acompanhando-o como uma maldição. Foi em uma dessas noites, enquanto tentava descansar, que ele ouviu algo estranho vindo de seu corredor. O som era abafado, mas distinto, o arrastar de algo pesado. Levantou-se rapidamente, apanhando a arma ao lado da cama. Com passos silenciosos, avançou para o corredor, mas, ao virar a esquina, o que encontrou o fez parar, paralisado pela visão. No final do corredor, uma figura estava parada. Era uma mulher, mas não era humana. Sua pele era esbranquiçada como se fosse feita de pó, e seus olhos fundos e escuros pareciam absorver toda a luz ao redor. Ela estava olhando fixamente para ele. Seu corpo imóvel como uma estátua. Gustavo tentou gritar, mas a voz não saía. Seus pés estavam colados ao chão, incapazes de se mover. A figura então começou a se aproximar lentamente, seus passos silenciosos, e à medida que ela se aproximava, Gustavo sentiu um frio intenso, como se a vida estivesse sendo retirada de seu corpo. Quando a figura estava a apenas alguns metros dele, ela sorriu. Um sorriso vazio, sem emoção. E então, como se fosse uma ilusão, desapareceu no ar. Com o coração disparado e a respiração ofegante, Gustavo caiu de joelhos. Não sabia o que acontecia, mas ele não estava mais sozinho. Algo o estava seguindo. Algo que ele não poderia enfrentar com armas ou força. Algo além da compreensão humana. No dia seguinte, o sargento relatou o incidente para o capitão, mas, como de costume, foi ignorado. A pressão pela continuidade das operações era imensa, e os superiores viam isso apenas como fruto do estresse pós-missão. Mas Gustavo sabia que não era apenas o estresse. Ele sentia que a vila, a mata e as sombras estavam todos conectados, como se um mal antigo tivesse sido despertado. O capitão, com uma expressão de desgosto, ordenou mais uma incursão na favela. O tráfico não dava trégua e a cidade precisava da presença policial. Mas Gustavo sabia que algo muito mais sinistro estava acontecendo ali, e ele não poderia mais ignorar. Ao chegar à Vila Cruzeiro novamente, a atmosfera estava completamente diferente. O ar parecia mais denso, como se o tempo tivesse parado. O próprio terreno da favela parecia ter mudado, como se estivesse distorcido, com as vielas mais apertadas e as casas mais imponentes, criando um labirinto ainda mais claustrofóbico. O grupo de Gustavo avançou pelas ruas, mas, a cada passo, o desconforto aumentava. As sombras estavam mais visíveis agora. Não eram mais visões passageiras. Agora, elas se manifestavam fisicamente, se movendo rapidamente pelas paredes, distorcidas e quase etéreas. Seus olhos começaram a pesar, e ele sentia que a cada movimento, a cada avanço, estava sendo engolido por algo. Durante a operação, o soldado Mendes, que sempre foi o mais cético, foi o primeiro a ceder à pressão. Ele olhou para Gustavo com os olhos arregalados e disse: "Sargento, está acontecendo de novo. Eles estão nos observando." Não estou louco. Gustavo não soube o que responder. Ele sabia o que Mendes sentia. Ele próprio estava preso entre a realidade e a escuridão, mas não podia demonstrar fraqueza. A missão continuava. Eles seguiram para uma das ruas principais da favela, onde a última resistência do tráfico estava montada. O tiroteio foi intenso, com rajadas de balas cortando o ar, mas no meio da confusão, o estranho voltou. As sombras começaram a se reunir, formando uma espécie de redemoinho, uma espiral que parecia se alimentar do caos ao redor. As figuras apareciam novamente, agora mais claras, com traços grotescos e deformados. Eram como sombras de homens, mas sem forma definida, mais como entidades que se camuflavam na escuridão.
Sargento, eles estão vindo. E gritou Mendes, agora em pânico. Gustavo percebeu que a operação estava além do combate contra traficantes. Não havia mais como ignorar o fato de que forças sobrenaturais estavam de fato agindo na Vila Cruzeiro. Mas o que eram essas forças e o que queriam? De repente, o chão tremeu, e uma explosão ensurdecedora fez tudo ao redor desmoronar. A pressão foi insuportável, como se o próprio espaço estivesse sendo comprimido. Gustavo caiu, sentindo uma dor profunda, e antes de perder a consciência, viu uma das figuras se aproximando mais uma vez. Seus olhos estavam fixos nele, e ela sussurrou algo incompreensível. Quando Gustavo acordou, estava em um hospital, cercado por médicos e seus colegas. A operação tinha terminado, mas ele sabia que o que acontecera ali não era apenas um pesadelo. As sombras continuavam a assombrá-lo. As entidades estavam vivas em sua mente, e ele sabia que a Vila Cruzeiro era apenas o início. No entanto, a cidade estava cheia de segredos, e o que ele havia descoberto não seria facilmente apagado. O que havia começado como uma missão policial comum, agora havia se transformado em algo muito mais complexo, onde o real e o sobrenatural se encontravam em um confronto mortal. Enquanto Gustavo se recuperava, sabia que sua luta estava longe de terminar. A Vila Cruzeiro tinha algo a mais a oferecer, e ele estava determinado a descobrir o que realmente estava acontecendo ali. Mas uma coisa ele sabia: a guerra contra o tráfico de drogas tinha sido apenas uma cortina de fumaça para algo muito mais antigo e aterrador. E a cada dia, ele sentia que a escuridão o observava, esperando o momento certo para se revelar.